Salve, salve você que segue a TV Rempadão, eu sou Guilherme Stort, redutor de danos aqui da cidade de Salvador, Bahia. E a partir de agora a gente vai começar uma trocação de ideia aqui sobre redução de danos e uso de drogas. Se ligou? Então bote esse, porque aqui ninguém fica de cara, muito menos desinformado. Vamos que vamos. Bote esse! Mas e aí, você sabe o que significa redução de danos? Você sabe o que é redução de danos? Bom, redução de danos é uma metodologia de trabalho voltada para as pessoas que fazem uso de drogas e que consiste em se respeitar o contexto de uso e as escolhas dessas pessoas. Ou seja, a redução de danos, ela trabalha dentro da promoção do protagonismo das escolhas do usuário de drogas, respeitando as suas escolhas e apenas dando orientações para que essas escolhas que porventura foi usar a droga sejam menos danosas, que causem menos males à sua saúde. Se porventura também for uma decisão do usuário parar de usar drogas, que seja cumprida a decisão desse usuário e não necessariamente que se cobre dele uma abstinência ou uma interrupção do uso. Ou seja, a redução de danos é uma metodologia pautada no respeito do contexto do usuário de drogas. A redução de danos, ela respeita as pessoas que fazem escolhas em usar qualquer tipo de drogas e trabalha dentro do contexto desses sujeitos, não criando nenhum tipo de fantasia ou mundo imaginário onde as drogas simplesmente não existam. A redução de danos, ela aconteceu assim, começou a engatear na década de 20, mais precisamente em 1926, na Inglaterra, onde no relatório Roleston foi documentado que médicos prescreviam morfina e heroína a fim de controlar síndromes de abstinências em usuários. Ou seja, os médicos eles observaram que administrar doses diárias de morfina ou heroína para usuários faziam com que eles conseguissem levar uma vida aparentemente normal, muito melhor do que se interrompesse o uso dessas substâncias e desorganizasse a vida de todos esses usuários. Ou seja, ficou constatado que administrar doses regulares dessas drogas diariamente era muito melhor para a vida dos usuários do que simplesmente interromper esse uso. Mas essa história começa a ganhar força de fato na década de 80, logo no início na Holanda, onde alguns usuários começam a perceber que uma série de usuários estão sendo infectados por algumas doenças decorrentes do compartilhamento de seringas utilizadas para uso de drogas injetáveis, o famoso pico ou baque, depende da região do Brasil que você mora. Enfim, esses usuários perceberam, essa problemática, muita gente sendo infectada por HIV, por hepatite e consequentemente morrendo por causa disso. Esses usuários começaram a elaborar uma série de estratégias para que essas coisas parassem de acontecer ou simplesmente diminuíssem. Mas como é que eles iam fazer isso sozinho? Não tinha como eles fazerem sozinho. Então esses doidões de responsa chamaram os gestores de saúde da Holanda, do seu país, e falaram: olha, temos um problema e precisamos solucionar. Os doidões estão morrendo e nós não queremos que os doidões morram, mas também não queremos parar de fazer o que fazemos. Precisamos apenas reeducar esse uso, fazer alguma coisa. E no ano de 84 nasce o primeiro programa de redução de danos do mundo na Holanda, que consiste em trocar seringas entre usuários de drogas injetáveis. Ou seja, troca-se o equipamento, deixa-se um equipamento de uso contínuo e dá um equipamento de uso descartável para que o usuário não precise compartilhar e com isso deixe de transmitir ou ser infectado por alguma doença que outro usuário pudesse estar ali infectado. Ou seja, esse conjunto de práticas e estratégias acabou salvando muita gente na Holanda e nasceu simplesmente de uma reunião de usuários que decidiram se mobilizar e se organizar para que outros usuários não morressem. A redução de danos chega no Brasil no final da década de 80, mais precisamente em 89, na cidade de Santos, onde a prefeitura resolve investir nessa prática e contrata uma equipe de profissionais para começar a dar esse tipo de atenção aos usuários de drogas da cidade.
Porém, o Ministério Público entra com ação e embarga o projeto, acusando as pessoas de estarem fazendo apologia ao uso de drogas. Essa história ela é bastante recorrente aqui no Brasil, né? A partir de 95, as ações de redução de danos começam a crescer no Brasil e chegam ao seu auge no ano de 2003, onde o Brasil atinge mais de 150 programas de redução de danos ativos em todo o território nacional, causando uma grande tsunami e um mar de esperança nas pessoas que acreditam nessa metodologia de trabalho. No ano de 2006, com o lançamento da Lei 11.343, que institui o Sistema Nacional de Política de Drogas, nasce uma esperança no coração de todos, porque essa lei ela acaba que separa um pouco o usuário do âmbito criminal e começa a direcionar esse usuário para o âmbito de saúde, ou seja, nasce uma esperança, uma luz no fim do túnel para o tratamento voltado para os usuários de drogas do Brasil. Porém, nem tudo são flores. Mesmo com a Lei 11.343, a gente acabou vendo que muitos usuários permaneceram sendo encarcerados por usarem drogas e, além disso, esse número cresceu monstruosamente. Hoje a gente tem no Brasil muita gente que acaba sendo presa por usar drogas. E já quando essas pessoas são levadas para o âmbito da saúde, começa uma série de violações em relação aos direitos daquelas pessoas, em relação aos direitos de escolhas daquelas pessoas. Ou seja, é uma lei que porventura era para nos ajudar a melhorar o nosso sistema, acaba piorando. Pessoas são mais presas e pessoas são mais violadas, elas acabam sendo internadas compulsoriamente e instala-se um caos nacional em relação ao que será feito com a população de usuários de drogas. Hoje o parâmetro que nós alcançamos é que a grande maioria dos programas de redução de danos deixaram de existir simplesmente porque não tiveram continuidade, não tiveram investimento das suas gestões municipais ou estaduais e tiveram que parar de funcionar, deixando os usuários de drogas cada vez mais à mercê de políticas que são escolhidas de acordo com interesses políticos e, na grande maioria das vezes, religiosos. E, infelizmente é assim que estamos hoje, caminhando cada vez mais para trás. Temos alguns programas de redução de danos ainda funcionando no Brasil, porém muito menos do que aqueles 150 de 2003. Hoje a redução de danos não é uma diretriz utilizada na maioria dos estados e acabamos perdendo muito espaço para o setor religioso, que acabou vendo dentro dessa área de atenção ao usuário de drogas uma indústria, digamos assim, muito lucrativa e muito vantajosa para que eles consigam ascender socialmente. Chega aqui ao fim o nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado dessa trocação de ideias sobre redução de danos. E em breve estaremos aqui de novo falando sobre outros assuntos, outras abordagens e trazendo novas explanações. Valeu? Vamos que vamos! Um salve pro Nordeste, um salve pra Bahia, um salve para meu Brasil.